Na Rede Escola desta edição, História, Tecnologia e Educação são os destaques. Vamos relembrar os 500 anos da aventura marítima de Fernão de Magalhães. A viagem de Magalhães é o início da globalização. Uma conversa com a nova reitora da UFRJ, a primeira mulher a ocupar esse cargo em quase 100 anos. Não havia motivos para não haver mulheres na reitoria da UFRJ antes. O único motivo é porque nós não nos candidatávamos. O acervo da TV Escola que conta uma parte importante da história da nossa educação. Nosso grande ganho é possibilitar que essas imagens digitalizadas possam estar no site, em aplicativos. Esse é um projeto para os próximos anos. Os séculos XV e XVI e o início do século XVII ficaram marcados como o período das grandes navegações. Portugal foi o primeiro país da Europa a colocar suas naus e caravelas no mar, na tentativa de conquistar novos territórios. Muitos fatores contribuíram para o pioneirismo português. Dentre eles, a falta de metais preciosos para a cunhagem de moedas, a escassez de produtos agrícolas e de mão de obra, a necessidade de se expandir a crença católica e, principalmente, a obtenção de novos mercados. A localização geográfica do país também contribuiu muito para a bem-sucedida experiência portuguesa. A Espanha veio logo em seguida e, em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo, sob bandeira espanhola, aportou no continente americano, em Santo Domingo, na República Dominicana. Muitas expedições marítimas foram realizadas em todo o mundo. Há 500 anos, o navegador português Fernão de Magalhães, contratado pela coroa espanhola, entrou para a história ao dar a primeira vez a volta ao mundo. O assunto foi questão de vestibular deste ano na UERJ, hein? Por isso, quem vai fazer o Enem, fique ligado que esse tema tem chance de cair na prova. Vamos ver. A viagem de Magalhães é o início da globalização, é o início do comércio realmente livre mundial. E está se encerrando o chamado ciclo do mar e cláusula. Esse pedaço de mar não existe mais. Todos os navios de todos os países estão comerciando. Para começar essa aventura, é bom saber que a ideia da expedição marítima foi do próprio navegador português Fernão de Magalhães e que, na época, vigorava o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Fernão de Magalhães participa da expansão marítima portuguesa, o grande império que Portugal funda no Oriente a partir da viagem de Vasco da Gama. Paulo Roberto é um estudioso do tema. Ele conta que o navegador prestou muitos serviços a Portugal, mas que não tinha um bom relacionamento com o rei Dom Manuel, a quem propôs, sem sucesso, uma rota comercial mais curta até as Ilhas Molucas, ricas em especiarias. Esta tentativa é um projeto que Colombo tentou. Todo mundo está querendo chegar no Oriente, mas ninguém sabia que existia o Pacífico. O primeiro navegador do Ocidente a atravessar o Pacífico foi Fernão de Magalhães. Ele tinha acesso aos arquivos marítimos portugueses, porque ele era um navegador. Se aliou a um astrônomo, Rui Faleiro. Eles se aliaram a um cartógrafo também chamado Reinel. Eles certamente copiaram os mapas principais e fugiram para a Espanha. O rei espanhol Carlos V financia a expedição. E em 20 de setembro de 1519, a Armada de Magalhães sai do porto de Sanlúcar de Barrameda em direção às Ilhas Molucas, pelo ocidente. Com ele estavam cerca de 230 marinheiros, em 5 naus. A primeira parada ocorreu 6 dias depois, em Tenerife. De lá passaram por Cabo Verde e, em 13 de dezembro, entraram no porto de Santa Lúcia, hoje Rio de Janeiro, onde um brasileiro embarcou. Joãozinho Lopes de Carvalho é o único brasileiro que participou. E a última notícia que você tem desse brasileiro, ele foi numa missão na ilha de Bornéu, lá nas Filipinas, e lá ficou prisioneiro. A frota cruzou o Rio da Prata, onde a nau Santiago naufragou.
Em 21 de outubro de 1520, chegou ao estreito que depois ganharia o nome de Magalhães. Mais de um mês depois, os viajantes encontram o Oceano Pacífico, sem saber que a travessia duraria 4 meses. Fernão de Magalhães morreu em 27 de abril de 1521, na ilha de Matã, nas Filipinas. Só 2 naus alcançaram as Molucas e uma retornou ao porto de partida, sob comando do espanhol Juan Sebastián Elcano. Em boa hora, Juan Sebastián Elcano decide aproveitar e voltar pelo caminho chamado caminho português, que é o caminho que os portugueses controlavam de Lisboa à Índia. Então é por esse caminho que a única nau que consegue fazer esse caminho, a nau Vitória, dirigida por Juan Sebastián Elcano, com um total de 18 componentes da frota, vão fazer a primeira volta ao mundo. É por isso que está escrito aqui em latim, né? Primeiro a me percorrer, primus circundante-me me. É o título que Carlos V dá a Elcano. A expedição é revolucionária e a professora Alessandra Riso preparou uma aula especial, utilizando os sites que Portugal e Espanha mantêm em comemorações aos 500 anos. Não faltaram perguntas. Tem alguma possibilidade dessa matéria sobre os 500 anos da navegação cair em alguma, tipo, Enem? Eu acho muito provável que caia. Assim, não só a viagem do Fernão de Magalhães em si, mas também as viagens dos outros navegadores. Até porque tudo que o Fernão de Magalhães pôde fazer foi um produto do que ele aprendeu pelas experiências de outras pessoas, né? Porque foram décadas de navegação. Criada em 2005, a OBMEP, ou melhor, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, busca identificar talentos na área, contribuir para a melhoria da educação básica, incentivar cada vez mais estudantes a ingressarem em universidades em cursos de ciências e tecnologias, valorizar o professor, promover a inclusão social pelo conhecimento e também integrar escolas brasileiras com universidades e instituições de pesquisa. Lá em Salvador, aconteceu a entrega das medalhas dos vencedores do ano passado. Vamos ver. Um momento de emoção para os 575 estudantes de todo o país que conquistaram ouro na 14ª edição da OBMEP, considerada a maior Olimpíada de Matemática do mundo e a principal competição estudantil do país. Em 2018, a competição reuniu mais de 18 milhões de participantes, meninos e meninas de mais de 54 mil escolas públicas e privadas do país, de 99% dos municípios brasileiros. São 6 vezes que eu já ganhei medalha, só que essa é a primeira vez que eu ganho medalha de ouro. Então, é emoção diferente, estou muito feliz, estou reencontrando meus amigos que eu já fiz graças ao OBMEP, estou representando meus pais, minha família, minha cidade, meu estado, então é só alegria. É impressionante que tem alguns meninos que já estão na 3ª medalha de ouro, tem alguns que já saíram da OBMEP, receberam várias medalhas de ouro, já conquistaram seu espaço na sociedade, estão fazendo faculdade, estão fazendo pesquisa, fazendo doutorado. É interessante que a gente vê que é um projeto que acompanha os alunos, premia e acompanha, dando iniciação científica, dando aperfeiçoamento, e esses meninos estão ganhando o mundo, muitos inclusive fora do país. A Olimpíada é realizada desde 2005 pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e é direcionada a alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Na cerimônia, na capital baiana, auditório lotado, expectativa e celebração na entrega do prêmio máximo da competição aos estudantes, muitos veteranos. O Luiz é um dos multicampeões da OBMEP. Ele foi homenageado lá no palco e recebeu um troféu junto com outro estudante de Minas Gerais. Heptacampeão, 7 vezes campeão. E aí, Luiz, não está cansado de carregar tanta medalha? Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Desde os 11 anos, ganhando medalha, motivou muito a estudar. Espero que seja motivação para as próximas conquistas. E já está, inclusive, colhendo os frutos dessa... Sim. Isso ali, com certeza. Isso está me auxiliando muito. Agora
eu estou na faculdade e isso, com certeza, a base matemática que eu adquiri durante esse tempo todo está me auxiliando. Entre os medalhistas, as meninas ainda são minoria, mas a boa participação delas garantiu um troféu especial como reconhecimento. Isabela veio de Rondônia, acompanhada da mãe. Nossa, é uma felicidade tão grande, é muito gratificante ver que nosso estudo, todo o nosso esforço deu esse fruto. Eu sou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Percorri aproximadamente quase 4.000 quilômetros para estar aqui hoje nesse grande evento. Além das medalhas de ouro, outros 6.900 alunos foram premiados com prata ou bronze e mais de 46 mil receberam menção honrosa. Todos os medalhistas ganham uma bolsa de estudos para o PIC, um programa de iniciação científica promovido pelo CNPq. Nós conseguimos detectar jovens talentosos e estimular esses jovens a prosseguirem seus estudos. Então, no programa de iniciação científica, eles têm contato com uma matemática que não é conhecida, que não é apresentada em sala de aula, voltada toda para a resolução de problemas, e isso estimula esses meninos e meninas a estudarem mais, a aprenderem mais e a prosseguirem os seus estudos em universidades. Inclusão social pela difusão do conhecimento. Meninos e meninas que podem fazer a diferença na transformação do país. Tem que começar a investir agora nesses garotos para que no futuro eles equipem os nossos centros de pesquisas, para que eles carreguem a pesquisa no Brasil. Não adianta a gente ter a maior tecnologia do planeta se não tiver jovens interessados em ciência e tecnologia. O perfil dos profissionais que trabalham com educação no Brasil e dos estudantes brasileiros que estão no 5º, no 9º ano do Fundamental e 3º ano do ensino médio. Os dados fazem parte do IED, o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional. Esse levantamento foi baseado nos questionários do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2017. A pesquisa é importante para avaliar quais as melhores políticas públicas educacionais que devem ser tomadas. Vamos ver. Com relação aos diretores, 76,8% deles são mulheres. 74,1% têm 40 anos de idade ou mais. A grande maioria, 62,1%, trabalharam mais de 10 anos como professores antes de se tornarem diretores. 40,8% fizeram um curso superior na área de pedagogia e 3,6% não têm ensino superior. 4,1% possuem mestrado, apenas 0,5% têm doutorado e 74% têm especialização de, no mínimo, 360 horas. Já entre os professores, 73,6% são mulheres, 30,9% trabalham há mais de 20 anos na função e 55,9% atuam apenas em uma escola. 68,2% trabalham até 40 horas por semana, enquanto que 31,8% trabalham mais de 40 horas por semana. 3,9% não possuem ensino superior. 61% dos professores fizeram um curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas. Sobre os estudantes, 30% dos alunos do 9º ano já foram reprovados pelo menos uma vez. 12,1% deles trabalham fora de casa e podem ou não receber salário. Esse número sobe para 13,6% no 9º ano e no 3º ano do ensino médio alcança 27,9%. Os alunos do 9º ano responderam o seguinte sobre estudo e trabalho. 57% disseram que pretendem estudar e trabalhar durante o ensino médio. 1,7% pretendem só trabalhar no ensino médio. 30,1% só querem estudar no ensino médio e 27,9% não sabem o que farão em relação a trabalho e estudo no ensino médio. A médica Denise Pires Carvalho é a nova reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior instituição de ensino superior federal do país. Denise tomou posse no dia 2 de julho e é a primeira mulher a assumir a reitoria nos quase 100 anos de história da UFRJ. Em quase 100 anos de UFRJ, você é a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora. O que isso significa para você e para a sociedade? Para mim é uma grande honra, ter sido escolhida nesse momento.
Não havia motivos para não haver mulheres na reitoria da UFRJ antes. O único motivo é porque nós não nos candidatávamos. Embora o número de professoras mulheres sempre tenha sido semelhante ao número de homens, o número de pesquisadoras mulheres semelhante, a produção científica do Brasil já é mais da metade feita por mulheres, e a UFRJ não é diferente. Então não tem por que não haver uma reitora feminina, do sexo feminino. O que essa universidade significa para você e para o país? No ambiente da UFRJ, nós formamos mais do que profissionais para atuar na sociedade, formamos cidadãos críticos e competentes nas diferentes áreas e que podem se inserir não só no Brasil, mas também no mundo. E a geração do conhecimento, ela retorna para a sociedade sempre. Em cada comprimido que a gente toma para dor de cabeça, ou naquele teste diagnóstico para zika e chikungunya, que a gente sequer sabia que existia alguns anos atrás. Então, a comunidade científica está pronta a responder a qualquer que seja o desafio da sociedade, desde doenças virais até extração de petróleo em águas profundas, que também é uma tecnologia desenvolvida na UFRJ. Temos, se não o maior, um dos maiores parques tecnológicos desse país. E é um orgulho ser reitora dessa universidade nesse momento. É uma pessoa que estudou, desde a graduação e a pós-graduação na UFRJ, chegar agora à reitoria e poder, então, organizar todas essas atividades, porque nós aqui estamos organizando, porque a excelência está sendo feita enquanto a gente conversa aqui dentro dos laboratórios e das salas de aula. Como você avalia a produção científica da UFRJ atualmente? Ela é de excelência, nós publicamos nas melhores revistas internacionais. A UFRJ é uma das instituições que mais cursos de excelência da CAPES tem. Os cursos de excelência são cursos 6 e 7. Nós temos alguns cursos 5, que também são cursos muito bons, às vezes passam pela categoria 5, por esse nível 5, porque ainda são cursos mais jovens, que estão em fase de consolidação. E nós temos cursos 3 e 4, que pretendemos, nesses 4 anos, que eles caminhem no sentido do 5, no próximo quadriênio. Como a gente pretende fazer isso? Fazendo projetos entre os cursos de excelência e os cursos que ainda não conseguiram alavancar, os 3 e 4. A gente pretende que haja uma ajuda mútua entre esses cursos internamente. Então, os cursos 6 e 7, por exemplo, da UFRJ, interagem com cursos da região Nordeste, da região Norte, para fazer com que esses cursos melhorem, para que doutorados sejam criados. Agora, a gente precisa fazer isso também internamente. Professora, são 4 anos de gestão que você tem daqui em diante. Pode parecer muito, mas os desafios também são grandes. Que universidade você gostaria de entregar ao final da sua gestão? Eu quero entregar a universidade inclusiva que nós temos hoje, democratizada, pública, gratuita, com mais qualidade ainda, formando um número maior de estudantes. Então, uma das principais metas é aumentar o número de concluintes, que tenha o Museu Nacional, pelo menos em parte, reconstruído, e aí eu estou falando do Palácio especificamente, mas que as atividades acadêmicas estejam já acontecendo de forma natural num terreno anexo, que é onde as obras para os laboratórios e para exposições temporárias devem acontecer, e isso a gente vai conseguir fazer no período de 4 anos. Então, um Museu Nacional cujas atividades acadêmicas estejam completamente retomadas, essa é a meta, e que o Palácio esteja sendo reconstruído. A TV Escola é um canal de televisão do Ministério da Educação. Todo o conteúdo que você vê aqui pode ser utilizado no desenvolvimento profissional de gestores e docentes, nas atividades em sala de aula e também na preparação de conteúdos extraclasse. Os principais objetivos da TV Escola são o aperfeiçoamento e a valorização dos professores da rede pública, o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem e a melhoria da qualidade do ensino brasileiro. Em mais de 10 anos, acumulamos um acervo precioso que está sendo digitalizado e é esse trabalho que a gente vai mostrar para você agora.
KCAs, Betacans, DVCans são mais de 11 mil mídias analógicas com conteúdos produzidos pela própria TV Escola entre os anos de 1995 e 2012. Não dá para calcular exatamente, mas são milhares de horas gravadas e as fitas estão bem preservadas, nesta sala climatizada e sem umidade. Elas são fitas magnéticas que precisam estar bem conservadas. Se não ficam bem conservadas, quando a gente pega essa mídia para digitalizar, para limpar antes da digitalização, elas podem perder as imagens, que é o que tem mais precioso. Nessas estantes estão arquivos brutos que contam a história da educação brasileira. Imagens e sons de eventos, práticas pedagógicas, atividades culturais, entrevistas, preciosidades que você já pode ter assistido, por exemplo, no Salto para o Futuro, programa mais antigo da TV Escola e o primeiro a ser totalmente digitalizado. O Salto para o Futuro discute o papel da educação na luta contra o tabagismo. Pode ter visto também no Sala de Professor, o segundo programa com maior volume de mídias no acervo. É a mesma coisa que acontece na natureza, quando a gente olha uma árvore e a gente vai ver depois a distribuição das folhas, das folhinhas das árvores, e a gente vê que ali existe uma padronização. Mas, afinal, como é feito esse processo? Ele começa com o levantamento das mídias no acervo e a limpeza delas, uma por uma, neste equipamento aí, chamado Recordtec. Depois que é feita a limpeza das mídias, tanto dessas DVCans e Betacans, a gente parte para um outro momento, que é a digitalização aqui no nosso sistema de gerenciamento, que é o Fork. E através dele a gente consegue fazer a captura, né, desse mundo, vamos dizer, analógico e transforma ele para digital. Por trás de todo o trabalho estão profissionais de diversas áreas. Guardiões de informações, dados, relatos e depoimentos de personalidades jornalísticas, educadores e formadores de opinião, que podem contribuir para pesquisas em diversas áreas. Toda a digitalização do acervo de qualquer instituição tem como objetivo dar acesso às imagens que hoje estão presas nessa mídia analógica. O nosso grande ganho é possibilitar que essas imagens digitalizadas possam estar sendo revistas em matérias, em outros programas novos, ou mesmo no site, em aplicativos. Esse é um projeto para os próximos anos. E assim encerramos a nossa revista de hoje, que destacou os 500 anos da aventura marítima de Fernão de Magalhães, o primeiro navegador a dar a volta ao mundo pelo globo terrestre. Para ver ou rever o nosso programa, fique ligado no site tvescola.org.br. Na tela da TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. Quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói tem Rede Escola toda terça-feira às 20 horas na Multirio, canal 26 da NET. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, gente!